Olá pessoal, muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao Conexões Ribeirão Preto. Nosso encontro, nosso programa de entrevista aqui toda semana, né? Sempre trazendo um personagem em uma grande entrevista que traz cultura, traz informação, né? Traz formação, né? Então o programa cumpre esse papel, né, generoso, né, de não só informar, mas também formar, né? E hoje nós temos a grata satisfação e alegria de estarmos recebendo aqui o professor Arnaldo Júnior. Arnaldo, bem-vindo, meu querido. Obrigado pelo convite, Lars. É sempre um prazer, né, falar com você e, sobretudo, um assunto que a gente tanto gosta, né, que é a educação. Né? Exatamente, né? E educação usando as mais diversas ferramentas, não é isso? Inclusive a história em quadrinho, inclusive a literatura infantil, né? Enfim. Né? E a gente vai para esses caminhos, né? Desde que eu comecei a lecionar, né, isso lá atrás, eu tinha uma situação que o Brasil tinha recém saído da ditadura, né, você sabe muito bem, né, os livros didáticos naquela época não tratavam de vários assuntos, né, vários assuntos ainda eram tabu por conta da ditadura, e depois, logo que a ditadura acabou, ainda não havia, né, sido reformuladas a maior parte das coleções de história, sobretudo. E eu comecei a fazer em quadrinhos mesmo, né, para os meus alunos, assuntos que não estavam, né, contemplados nos livros de história, como eu já disse. Por exemplo, Guerra de Canudos. Não era um assunto que você tinha nos livros, você tinha um tópico, alguma coisa assim. Revolta dos alfaiates, né, a conjuração dos alfaiates. Isso nem era citado no livro. Mesmo o processo do Tiradentes, né, era aquela coisa bem formal, né, bem aos moldes, né, do que se esperava de um livro oficial de história. E então a gente trazia um outro viés, né? E, por exemplo, a situação das mulheres, né, isso também não eram contempladas, né? A história do trabalho mesmo, 1º de maio, isso não era contado nos livros. Então a gente fazia isso em forma de apostila, em quadrinhos, né? E eu me lembro em 86, 87, eu fiz uma apostilinha para os meus alunos falando sobre a situação dos negros no Brasil, quando nem sonhava ainda em fazer a lei, né, 10.639, né, que trata da obrigatoriedade do ensino da história da cultura, e cultura africana. E eu já fazia aquilo, já em forma de apostila, né, para os alunos, né, só para lembrar, né, como é que a gente já vinha fazendo esse trabalho já há um bom tempo, né. Ô Arnaldo, e na verdade você como professor de história, tanto da rede municipal como da rede estadual, né, lida com essa questão da educação já há muitos anos, né, e você tocou numa questão aí que são os livros didáticos, né, sim, que a gente costuma usar até hoje nas escolas e tudo mais, sabendo mesmo que eles têm melhorado de qualidade, né, mas, de qualquer forma, a gente percebe que os livros, muitas vezes, não contemplam algumas temáticas da nossa realidade social, cultural e política atual, né? Sim. Então, daí a necessidade de outras ferramentas, outros instrumentos, né? E um dos instrumentos que você tem usado, inclusive ainda hoje nas suas aulas, é exatamente a questão da história em quadrinhos, né? Sim. Isso desperta o interesse da molecada? Como é que a molecada vê uma iniciativa como essa, por exemplo, que foge um pouco a esse padrão aí holístico das nossas escolas? Bom, Lars, aí são duas coisas, né? Uma é o livro didático. O livro didático ele é um instrumento, ele é um apoio. Nenhum livro didático vai dar conta de tudo. Até porque eu tenho uma maneira de ver a história, você tem outra, né? O outro professor tem outra. Né? Na hora de privilegiar os temas, na hora de falar dos temas, uma sala você fala de uma forma, outra sala você fala de outra, depende do acompanhamento da sala. Você sabe que isso é muito variável. Então, nenhum livro didático vai dar conta de tudo. Né? Pobre do professor que se pega no livro didático. Né? No entanto, ele é necessário, porque para muitos alunos é a única fonte escrita que ele tem. E eu vejo isso com muita preocupação, né? Essa coisa de correr para a internet, é um trabalho, eu corro para a internet, eu vou lá no Google, eu copio e colo, eu nem leio aquilo que eu estou copiando e colando, né? Quer dizer, não tem validade nenhuma. Né? Então, para muitos alunos, o único instrumento de leitura que ele tem, o único contato que ele tem é o livro didático. Então, o livro didático é importante. Né?
Por outro lado, como você disse, ele deixa de abordar uma série de questões, sobretudo as questões sociais, né? E algumas são abordadas por força de lei. E esses assuntos que são abordados por força de lei, muitas vezes o enfoque que lhes é dado é um enfoque mercadológico, né? Aliás, isso é objeto do meu estudo de doutorado, né? Eu estou trabalhando justamente a imagem dos negros nos livros didáticos de educação de jovens e adultos. Porque uma grande pegada minha é a EJA, né? Você sabe, né? Desde que eu ingressei, eu venho trabalhando com EJA, né? E a gente percebe na EJA uma carência muito maior, né? O que acontece, né? Uma infantilização dos conteúdos, infantilização dos livros, porque a EJA, então o que eu faço, né? É EJA, alfabetização, são primeiros anos, eu pego lá o material do ensino fundamental 1, que é destinado para criança, e faço uma adaptaçãozinha meia boca e jogo na EJA. Não é isso, né? Ou então tem um texto muito acadêmico que o aluno da gente também não consegue acompanhar, né? Eu posso mostrar um Sim, trabalho? vamos começar. Justamente, né? pensando na EJA, que eu fiz esse trabalho aqui, ó, né? Que é a educação... História Popular, do Brasil. Em quadrinhos. Esse História Popular é justamente isso, né? Contar a história pelo viés das pessoas comuns, né? Então, esse é o primeiro volume, eu preciso refazer os outros, né? Dar continuidade. Mas aqui, por exemplo, a gente trabalha esse livro aqui, por exemplo, ele fala da chegada dos portugueses. Mas antes dos portugueses chegarem, de onde vieram os índios, né? Como Portugal se formou, né? Quem veio nos barcos, a situação dos marinheiros. Aqui o protagonista da história oficial, que é o Cabral, ele aparece aqui numa pagininha de en passant, né? Porque ele é citado, e ele é citado numa situação não muito confortável, né? Aqui ele vomitando, né, durante todo o trajeto da viagem. Passando mal danado. Né? Não era marinheiro, ele que né? nunca tinha feito uma viagem desse mar, quilate, né? Aí, né? Mas a gente se aprofunda mais como é que era a situação dentro do navio, né? Como é que foi esse encontro com os índios, né? Como é que foi essa... E usando essa linguagem, porque ela é imagética, né? E nós vivemos uma sociedade da imagem, né? E a história em quadrinhos, ela ajuda muito nesse ponto. Esse livro aqui, eu trabalhava, né, nas minhas aulas de aula da EJA, né? E hoje elas estão na plataforma da EJA Online. Esse livro aqui está na plataforma da EJA Online, que é um projeto que a gente trabalha ainda junto com a prefeitura, né? Arnaldo, você falou no aspecto mercadológico, né? Mas eu queria, talvez, colocar aí uma pimentinha nessa questão aí, né? Em relação à sua própria obra, né? Uhum. Afinal, você produz muita coisa que é usada em sala de aula e muitas vezes para você mesmo, para um trabalho mais pessoal. Sim. Você nunca pensou, nunca veio à cabeça, né? Sem evidentemente retirar essa crítica que você está fazendo à questão mercadológica, de editar isso para outras escolas, para outros sistemas de ensino, enfim, como é que você vê essa questão? Bom, já que a gente está falando de pimentinhas, Lares, eu trabalho numa instituição de ensino, que é a rede municipal, e noutra instituição, que é a rede estadual, né? E o meu trabalho, ele é um trabalho diferenciado mesmo, né? Eu tenho algumas habilidades, né? E eu uso o máximo que posso dessas habilidades. A minha lousa mesmo é uma história em quadrinho, né? Você entra assim na minha sala, quer dizer, não sempre, né? Às vezes está lá um monte de perguntas para serem respondidas, às vezes alguma observação, um esquema para ser transformado em texto, coisa assim. Mas de modo geral, mas mesmo assim sempre tem uma figurinha, né? Um personagemzinho comentando o exercício, né? Ou quando não, né? Ou na maioria das vezes, o próprio conteúdo eu trabalho muito com imagem, na lousa, no giz, né? E o legal é porque o aluno acompanha, ele faz um caderninho, o que mostra assim, né, um interesse maior pela disciplina, e enquanto que a gente também está trabalhando no aluno, né, o adestramento da mão, né, o exercício de domar a mãozinha para desenhar. Eu trabalho muito com séries iniciais, né, sexto, sétimo, oitavo ano, né? Então isso é muito importante, né? Eu trabalhar com a imagem. Bom, e eu faço com os meus alunos, né? Se você me permite de novo. Por exemplo, Esse aqui é um personagem, que é uma história em quadrinho que eu faço para os meus alunos, né? Ele não é matéria, ele é diversão. Esse menino aqui é o Ike,
Ele é um menino do 7º ano que tem a possibilidade de viajar pelo tempo. Então ele viaja pela história do Brasil, né? E cada revistinha dessa tem 2 a 3 aventuras, né? Então ele já esteve na chegada do Bispo Sardinha na Bahia, ele já esteve na Revolta dos Balaios, né? Ele já esteve na Farroupilha, na Mas ele toma partido nesses movimentos? Como é que ele faz? Toma partido, toma uma posição ali. Por exemplo, tem na Revolução de 32, ele está no meio de um pelotão, o pelotão está desarmado, né? E como ele é um bom aluno de história, né? Ele sabe que ali estão as manivelas, né? E aí o que ele faz? Ele arruma estilingues, né? E eles começam a fazer o barulho da matraca, e jogando pedra de estilingue, e com isso eles conseguem afugentar um grupo de federalistas que vinham atacar esse pelotão, né? Aqui de Canudos, ele bate um papo longo com o Euclides da Cunha, dá ideia para o Euclides da Cunha. O senhor podia, dessa reportagem, o senhor podia até que daria um bom livro, hein? Um bom livro. Então, Os Sertões. Então, coisas assim, né? Mas um material que a própria secretaria poderia usar. Né? A própria secretaria... Sim, mas aí que eu quero chegar. Você já tomou alguma iniciativa nesse sentido de propor, de oferecer, enfim? Já, várias vezes. Né? Hoje eu não faço mais isso, não. Já desistiu? Já. Eu fico lá no meu ninhozinho, né? Para não ficar acumulando frustrações. Mas eu já ofereci várias vezes essas coisas, esses materiais, né? E é sempre, então, vamos ver. Você sabe quanto custa um gibizinho desse? De custo? Vamos lá. R$1,50. Olha só. Isso aqui é fotocópia. Né? É do Xerox que você Xerox, produziu isso aí. R$1,50, R$2 no máximo. A gente faz uma revistinha dessa. Né? Eu gasto um pouquinho porque eu não vou fazer uma, né? Eu faço 20, 30 números e eles vão desaparecendo lá do meu armário, né? Porque muitos alunos acabam levando mesmo. E eu não acho ruim, não, né? É bom sinal que gostaram. Né? Mas eu digo assim, isso não precisava ficar restrito na minha sala, sim, sabe? Sim. Aí eu já, né? Enfim, mas são as políticas educacionais que nós temos, né? Infelizmente, né? O Arnaldo, e eu sei que você tem feito algumas publicações também junto com outros parceiros. Afinal, você participa. Já temos aqui em Ribeirão Preto um movimento de pessoal que trabalha com charge, com história em quadrinho, né? Não é um trabalho isolado que vocês estão fazendo, né? E tem também algumas parcerias interessantes, algumas publicações em conjunto que você, me parece, fez com o SAR, né? Até mais de uma, não sei. Gostaria que você falasse dessas parcerias aí e desse movimento de vocês. Bom, o SAR é um capítulo à parte, né? Veja só, durante muito tempo, né, eu desenhei, fiz as coisas, depois desapareci, fiquei só restrito na minha sala de aula. Aí o SAR lançou o RPHQ, né? E ele fez um lançamento lá na Feira do Livro, e você sabe que a gente, professor da prefeitura, você se obriga a ver alguns salões, né? Era um salão de quadrinhos, eu falei, eu vou lá ver, né? E eu estou lá no salão, lá, cantinho, lá, discretinho, e o SAR me viu e me chamou lá para frente, né? Então, esse convite do SAR, eu tinha acabado de fazer o História Popular do Brasil, mas para mim mesmo, né? Eu fiz uma editora via internet, né? E pouca gente sabia disso, né? E o SAR me chamou ali na frente, e essa conversa do SAR me deu um ânimo para voltar a desenhar, né? Então, sou muito grato ao SAR por isso, né? Ele me tirou do porão. Né? Então, foi aí que nasceu essa parceria com o SAR. Então, eu sou o cara das parcerias, né? Aí ele me convidou para fazer parte do RPHQ 2, do RPHQ 3, né? E agora a gente está aí num movimento muito grande, né, de financiamento coletivo para o RPHQ 4, né? Cujo tema central é o Chico Lorota. E o RPHQ é um projeto do SAR, que sempre agrega 20, 30 artistas. Esse, por exemplo, do Chico Lorota, nós estamos em 25 artistas. Olha, né? Só. E são as histórias do Chico Lorota adaptadas para história em quadrinho, né? E está aí o financiamento coletivo, aliás, né? Entra lá na plataforma, no Catarse, e colabora com a gente. Tá bom. Mas com o SAR, nós fizemos também o Cospe e Fogo, que foi uma revista de cordel e quadrinho, né? E até hoje, onde a gente sabe, isso é inédito, né? O SAR e eu fizemos. Mas eu desenvolvo parcerias também na literatura infantil, né? Que é o caso do
Vamos fazer o seguinte, vamos dar um intervalinho, que está na hora do intervalo, a gente volta nessa parceria com a literatura infantil com o André, tá bom? Isso, só um minutinho, a gente volta daqui a pouco. Aqui a informação é com coragem. A verdade acima de tudo. 52 anos no ar. A trincheira democrática da população. Acorda, Ribeirão! Larga Brasa, com Antônio Carlos Morandini. A programação do rádio também na TV e no Facebook. Canções e intérpretes que simbolizam a nossa história musical são relembrados no programa Vinil na Tela. Em novas vozes e estilos para despertar novas emoções. E nessa viagem musical você vai se surpreender. Vinil na Tela, com Márcia Soares. Aqui na TV Tati. Muito mais Ribeirão. Olá, gente, voltando aí ao segundo bloco do Conexões dessa semana, entrevistando aqui o professor Arnaldo Júnior, né? Isso. Professor de História da nossa rede municipal, estadual, quadrinista de fama, de renome aqui em Ribeirão Preto, né? A gente estava falando, Arnaldo, no final do primeiro bloco, das suas parcerias, né? Sim. E principalmente da parceria na área de literatura infantil também, que você tem desenvolvido aí, né? Qual desses livros aí? Olha, eu tenho uma parceria muito gostosa, sim, que é com o André Oliveira, que também é educador, né? E nós fizemos um livro juntos, Poemas Siderais, que era uma ideia do Marciano Vasques, né, um escritor lá de Santos, que já faleceu, né? E não conseguiu ver o livro inteiro, né? Eu levei o livro pronto, né? Ele faleceu durante o processo. Mas era o Marciano Vasques, o Alexandre Azevedo, o André Oliveira e eu, com ilustrações do Renato Andrade. sim. Foi a nossa primeira parceria e foi uma parceria muito boa. Depois disso, nós fomos lançar esse livro em São Paulo, no ônibus, voltando, conversando, veio a ideia de fazer o Dani Dal, né? Dani Dal. O Dani Dal, né? Nós fizemos... Um menino legal. Um menino legal. É um menino com síndrome de Down, mas que é tratado aqui de uma forma, né, muito leve, com ilustrações da Semiramis Paterno, né? Que é uma ilustradora daqui de Ribeirão Preto, mas de renome internacional, né, vamos assim dizer, né? E ficou um livro muito gostoso, né? É um livro pelo qual eu tenho muito carinho, né? E ele é pontapé inicial de uma coleção, né? E aí vem aí a Garota Mais Veloz do Mundo, que é uma menina cadeirante, O Mundo na Ponta dos Dedos, que é uma menina com dificuldade visual, né? E nós lançamos também agora recentemente o maior campeonato de todos os tempos, o André e eu também, esse livro com ilustrações do Júnior Caramês, né? É interessante que nos livros infantis eu não ilustro, eu só escrevo, eu entro só com texto, né? Muita gente fala, nossa, mas os desenhos não são seus. Então é bom esclarecer isso, né, para quem está nos acompanhando, que na verdade essa sua imersão aí na literatura infantil, principalmente, não é só não é na ilustração, Não, mas no é principalmente no enredo das histórias, Exatamente. na própria história. Isso. E aí eu faço parte da UEI, né, que é a União dos Escritores Independentes de Ribeirão Preto, e onde o assunto lá é poesia, porque eu também tenho um lado assim, de fazer uns versinhos de pé quebrado. E são esses versinhos de pé quebrado que estão aqui nesses livros, né? Todos eles, as histórias são rimadinhas, né? Tudo. Tem muita poesia neles, né? E o André também é um grande poeta e tal, né? E tem parcerias, né, diversas. A gente faz parte do Coletivo Z, né, capitaneado pelo Ângelo D'Avanço, que a gente se reúne mensalmente para fazer fanzine. Vários artistas também aqui de Ribeirão. Alguns são comuns ao RPHQ, né? E o coletivo, inclusive, vai estar na próxima edição da Feira do Livro, com um projeto mesmo envolvendo história em quadrinhos e fanzines, né, nas redes públicas, né, da estadual e municipal. E, além disso, ainda tem uma parceria com o Véio, né? O Evandro Navarro, né, o grande músico daqui de Ribeirão. E é um sonho que a gente tem há muitos anos, né? Nós temos um livro de educação ambiental que junta poesia, esse eu ilustrei, e música, né? E nós estamos aí correndo o chapéu para ver se alguém consegue editar isso, né? E são 10, 12 músicas de educação ambiental, parceria com o Véio, né? E
e os textos e as ilustrações, tudo na área de educação ambiental, né? Legal. O Arnaldo, mas essa produção específica na área de literatura infantil, isso entra dentro do mercado editorial aí? Sim. Como é que está essa questão? O Danidal foi feito pela editora Franco, uma editora lá de Minas Gerais, né? O maior campeonato de todos os tempos pela editora Adonis, né? E a gente tem aí outros editores também interessados em outros trabalhos nossos, né? É um trabalho editorial mesmo, né? Isso já é mercado editorial, não é independente, não, é com uma editora. E os primeiros resultados têm sido interessantes também nessa questão, assim, em termos de vendagem, de divulgação, como é que está isso? Nos surpreendeu até, né? Porque a gente faz um texto, a gente é muito crítico com aquilo que a gente escreve. Sim. Né? Mas, por exemplo, o Danidal, né, até hoje a gente recebe, assim, semanalmente, assim, mensagens emocionantes mesmo, né? Sobre o livro, sobre o texto do livro, né? Isso ele foi adotado em vários lugares do Brasil. E o maior campeonato de todos os tempos está indo na mesma linha, né? Esse é mais alegre, é um livro mas é um livro bem família, né? O maior campeonato de todos os tempos é um livro bem que agrega avô, pai, mãe, tio, primos, né? É um livro bem de família mesmo. E a entrada dele também tem sido muito boa, inclusive aqui em Ribeirão, né? Ribeirão tem tido uma divulgação legal e uma receptividade legal também. Bem legal. A gente fez um lançamento na Feira do Livro, né? E a partir daí o bichinho tomou o rumo próprio, né? A gente não tem muito controle, porque pela editora, a editora nos informa, né? Olha, o livro está em tal lugar, mas, né? Agora, o maior resposta que a gente tem mesmo é via redes sociais, né? As pessoas encontram a gente e entram em contato. Muito carinhoso mesmo. É. Né? Arnaldo, e deixamos para o final, né? Mas é um aspecto interessante da nossa entrevista hoje. Nós vamos quebrar um pouco aqui o protocolo. Você tem se apresentado ultimamente não como Arnaldo Júnior, né? Mas como os Arnaldos. Pois é. Os Arnaldos, quer dizer, é pai e filho nessa história, nesse compromisso. Vem cá, nós vamos quebrar o protocolo aqui hoje. Você disse bem, é pai e filho nessa história. Nessa história. O Neto também é professor de história. Ele vai se apresentar, pelo menos a figura dele aqui, não vai ter microfone para ele, né? E aí, como é que você está, Arnaldinho? Tá bom, querido? Como é que foi isso aí? Como é que foi essa... a última pergunta agora, hein? Para você, Arnaldo. Como é que apareceu aí os Arnaldos nessa história, né? Os Arnaldos aparecem com o Neto, né? Indo para a faculdade, fazendo história, né? Não por vontade minha. Né? Não foi influência sua, não, Arnaldo? Não, nenhuma influência. Pelo contrário. Mas ele acabou fazendo história e hoje está no magistério também, tá? Como professor, né? Sim, ele já ainda na faculdade, ele passou no concurso do Estado, isso, né? Muito bem aprovado, foi chamado lá na primeira chamada. Rapidinho, eu lembro. Né? Lembro. E o Neto também desenha, né? Olha só. Ele cresceu, né, vendo isso, né? É um DNA que está aí, então. É um DNA. E ele também usa o desenho dele na sala de aula. O Neto até mais do que eu. Essa coisa de trabalhar o aluno produzindo, né? Porque nas nossas aulas o aluno produz história em quadrinho, o aluno produz fanzine, né? Isso faz parte do currículo escolar, né? Nas nossas aulas, bem entendido. E o Neto usa essa ferramenta até muito mais do que eu. E, além disso, a gente tem o nosso zine, que é os Arnaldos, que é um zine só nosso, né? Esse aqui, por exemplo, é um número especial, feito com um projeto do Max Wagner, que também é historiador, né? Sobre a história da Primeira Guerra Mundial e a participação de Ribeirão nesse processo todo. E nós vocês apresentaram no evento recente sobre a Primeira Guerra Mundial. Exatamente. Eu falei de modo geral, né, sobre a guerra. O Neto falou sobre a influência do Senhor dos Anéis, da Primeira Guerra no Senhor dos Anéis. Mas isso aqui era o bônus. No final das contas, acabou virando a atração do evento, né? Então, a gente está aqui em quadrinhos, né? Legal. Aqui, esses desenhos aqui, por exemplo, são do Neto, né? E vai continuar essa parceria aí dos Arnaldos, né? Essa parceria é para a vida toda. É para a vida toda. Já imaginava. Né? Olha, nós estamos terminando agora, Arnaldo, né? Pena que o tempo é limitado e tal, mas eu vou contar com vocês aí num outro formato que certamente a gente vai ter mais para o final do ano, né? Que aí vai ser os dois Arnaldos, né? Uma conversa aí de tripartite aqui, né? Lars, é muita prosa, né? É muita prosa, é muita pouco história tempo, para né? contar, Então... é muita experiência para contar, não é isso? E a gente vem, sim, num próximo programa e a gente traz, né,
já é um compromisso firmado de trazer as produções dos nossos alunos. Legal. Isso é importante. E aí você vai ficar encantado. Com certeza. Né? Ó, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Né? Foi realmente uma entrevista assim, toda especial nesses mais de 12 meses que nós estamos aqui com Conexões Ribeirão Preto. Né? Muito obrigado, Arnaldo. Lages, eu que Feliz agradeço. pela sua presença. Arnaldo Filho Júnior e Arnaldo Neto. Né? Encerramos por aqui hoje, prometendo voltarem na próxima semana com outro Conexões Ribeirão Preto. Até lá.